Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com muitas notícias, cara, é muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Vamos falar aqui de reforços, vários jogadores aí que o Vasco tem na sua mira, já está negociando com alguns deles, e hoje surgiu a informação do zagueiro Maicon do Santos, jogador com passagens aí por diversos clubes, tanto aqui no Brasil e também lá na Europa, vem sendo alvo do Vasco, estaria hoje muito perto de ser nosso novo reforço, de acordo com o Globoesporte.com. Também vamos falar da chegada do reforço que o Vasco contratou já no Rio de Janeiro e já fala como jogador do Vasco. Também vamos falar aqui do Lanzini, a 777 Partners, que é o jogador. Também vamos falar do zagueiro Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro. Também vamos trazer atualizações quanto ao volante Fernando do Sevilha. Muita coisa no vídeo hoje, fiquem até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que está se inscrevendo, obrigado aos nossos 192 mil inscritos. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023, se inscreve aí, falta pouco para a gente chegar aí a 193 mil. Compartilhe o nosso canal com seus amigos vascaínos aí para ajudar bastante o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, novo reforço contratado pelo Vasco, o atacante Serginho chegou ao Rio de Janeiro e elogiou o Vasco, né? E ele ressaltou que o Vasco vai sair dessa, né? Ou seja, da zona do rebaixamento, lá do fundo do poço, e almejar coisas maiores como Libertadores e Sul-Americana. O jogador que chegou ao Rio de Janeiro nessa manhã vai assinar contrato com o Vasco para a sequência da temporada. As informações que a gente tem é que o contrato do jogador será até dezembro de 2025 e ele ficará por 2 anos aí no Vasco. Hoje ele irá realizar uma bateria de exames médicos e, se der tudo certo, ele será aí oficializado pelo Vasco e será a primeira contratação do Vasco nessa janela de transferências no meio do ano, né? Já está acertado com o nosso clube já há algumas semanas, né? Um jogador que pouca gente conhece, acho que só a família desse jogador sabe quem ele é, né? Porque realmente é um jogador totalmente desconhecido, mas nos resta torcer para que seja um bom jogador e que ele se sobressaia com a nossa camisa, que ajude o Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque de pereba já temos vários lá no nosso elenco, né? Inclusive alguns que é da base, né? Porque realmente o elenco do Vasco foi muito mal montado no início do ano e a gente espera que agora seja corrigido esses problemas, seja corrigido os maiores defeitos do time do Vasco. Só que ainda me assusta a permanência do técnico Maurício Barbieri, né? Nunca vou esquecer a frase que o Edmundo disse na semana passada, que o Maurício Barbieri é um treinador tão fraco que ele consegue diminuir um jogador nota 7 para nota 5. Isso é realmente verdade. Você vê vários jogadores que jogaram muito bem em outros clubes e que vieram pro Vasco e não estão jogando nada, né? O exemplo clássico é o atacante Pedro Raul. Olha o que ele fez no ano passado jogando no Goiás. Tá certo, é atacante de time pequeno. Eu concordo que ele é atacante de time pequeno, mas ele jogando pelo Goiás, um time muito mais limitado do que o Vasco no ano passado, fez um caminhão de gols. O que está acontecendo com o Pedro Raul? Alguma coisa está acontecendo com o jogador. Isso pode ser o treinador, pode ser psicológico do atleta. A gente não sabe realmente o que acontece com o jogador. Mas, na minha opinião, é mais o Maurício Barbieri. Parece que ele não bota tanta confiança assim no Pedro Raul, já colocou o jogador no banco de reservas, pode ser que volte com ele já no jogo de quinta-feira contra o Goiás em São Januário, mas, na minha opinião, eu acho que é mais o treinador que não conseguiu potencializar mais ainda o Pedro Raul e também os outros jogadores do Vasco, né? Mas, como eu disse, só nos resta aguardar o torcedor vascaíno, que é a saída do Maurício Barbieri, vai depender muito desse resultado do jogo aí de quinta-feira. Se o Vasco perder pro Goiás, o Maurício Barbieri tem que ser demitido, deve ser demitido, e na minha opinião não tem clima algum para ele continuar trabalhando no Vasco. E para você aí, torcedor, o que você achou da contratação do atacante Serginho, que já está no Rio de Janeiro para assinar contrato e ser novo reforço do Vasco? Bom, pessoal, esse final de semana aí surgiu várias informações sobre o nome do volante Fernando, jogador aí do Sevilha, que tem aí como parentes vários vascaínos, né? Acho que inclusive o jogador deve ser vascaíno também. Porém, o Vasco negocia com esse jogador, né? Negociação muito complicada. O jogador tem mais um ano de contrato ainda com o Sevilha, o que pode impossibilitar a vinda dele para o Vasco. Porém, o Vasco tem sim um interesse. De acordo aí com o Sports News Mundo, o jogador deseja voltar a jogar no Brasil e tenta rescindir o seu contrato com o Sevilha para ficar com a vida
mais facilitada para fechar com o Vasco, né? Isso seria ótimo para o Vasco, só que o Vasco vai ter que desembolsar uma boa grana para pagar os salários do jogador. Um jogador muito experiente, 35 anos, ótimo reforço, na minha opinião, chegaria para ser fácil ali, camisa 5 do Vasco no meio campo, tomar conta ali da volância. Ele é muito, mas muito melhor do que o Cuejá, a gente que pediu o Cuejá no Vasco, mas o Fernando é infinitamente maior. Só você pegar o currículo do jogador, o jogador aí com passagens pelo Porto, Manchester City, Galatasaray, Sevilha, campeão de vários títulos lá na Europa, com certeza chegaria para ser um baita reforço, na minha opinião. Mas é uma negociação complicada, vamos ver se vai ter um final feliz. Fato é de que existe sim o interesse do Vasco nesse jogador e a gente espera que dê tudo certo e que ele seja reforço. Outra novela que já começa a se arrastar é do meio atacante Lanzini, né? Com o apoio da 777 Partners, o Vasco tenta acertar essa contratação. Vale ressaltar que agora clubes da Arábia e também alguns clubes da Europa também estariam disputando a contratação do meio atacante argentino. As informações são aí do site Sports News Mundo. O Vasco e a empresa norte-americana estão muito empenhados em fechar essa contratação, porém, como eu disse, tem o assédio de outros clubes aí, clubes da Arábia Saudita principalmente, que os caras têm muita grana, pode ser que seja uma desvantagem considerável para o Vasco, né? Aí vai depender mais do jogador do que do próprio Vasco, na minha opinião, porque é um jogador que tem mercado. Eu falei isso desde o primeiro momento que a gente começou a falar o nome do Lanzini no Vasco. Ele tem muito mercado, com certeza. Times da Arábia Saudita na parada, aí sim é de se preocupar. Lanzini, eu acho que não deve querer mais, talvez, ficar na Europa. Acho que agora ele tá naquela fase de querer sair da Europa e ganhar dinheiro, né? E para ele, para a Arábia seria um mais vantajoso do que vir pro Vasco, por exemplo. Lógico que eu não quero isso, lógico que eu quero ver o jogador vestir a camisa do Vasco. É uma negociação complicada e a 777 Partners vai ter que desembolsar boa grana para pagar salário dele. Se for negociar com o atleta querendo pagar 400, 500 mil de salário pro atleta, aí você pode esquecer, não vai vir pro Vasco. Pode começar a iniciar a conversa com 1 milhão na mesa, porque é isso que o jogador deve receber caso feche com o Vasco ou até além disso. Para você, torcedor, você confia que o Vasco vai conseguir fechar a contratação tanto do Fernando e também do Lanzini? Dois nomes extremamente interessantes, dois nomes aí que o Vasco tem um forte interesse e que a 777 Partners quer ver jogar no Vasco. Bom, e ontem à noite também tivemos mais informações quanto a reforço, cara. Saiu informações aí de acordo com o Central da Bola que o Vasco monitora a saída do zagueiro Júnior Alonso, jogador paraguaio com passagens pelo Atlético Mineiro, que está atualmente lá no Krasnodar. Ele está de saída do clube russo. O Vasco já passou a monitorar a situação do jogador. O clube entende que precisa reforçar o setor defensivo com jogadores experientes para o segundo semestre, e o Júnior Alonso surgiu aí com uma grande possibilidade. É um baita zagueiro, jogou muito bem, principalmente na sua primeira passagem pelo Atlético Mineiro, onde o Galo, se eu não me engano, foi campeão brasileiro com ele lá na zaga, e com certeza seria um baita reforço, na minha opinião. Porém, a segunda passagem dele não foi tão boa assim no Galo, tanto que ele acabou retornando ao Krasnodar lá da Rússia. Na minha opinião, chegaria sim fácil, um zagueiro pronto para assumir a titularidade do Vasco. Porém, hoje, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco está a um passo de fechar a contratação do zagueiro Maicon, que está atualmente no Santos, aquele mesmo que passou pelo São Paulo, Cruzeiro, jogou lá no futebol português, no Porto, também jogou no Galatasaray, inclusive com o volante Fernando, alvo do Vasco, né? Pode ser que eles retornem a jogar juntos, né? Jogou junto no Porto, jogou junto no Galatasaray, pode ser que joguem juntos também no Vasco, né? O Maicon é um zagueiro de 34 anos e chegaria para dar experiência ao setor defensivo. Ele não vem recebendo oportunidades com o técnico Odair Hellmann lá no Santos e está meio que encostado, assim como foi o Carabarral, o Juan Cruz, esses jogadores que o Vasco trouxe do Santos. E de acordo com as informações do Globo Esporte, o Santos não deverá dificultar a saída do jogador e negocia a rescisão de contrato com o zagueiro, que tem o seu contrato até dezembro desse ano com o clube paulista. O Maicon chegaria ao Vasco sem custos, o Vasco teria que arcar somente com os seus salários e é uma negociação muito fácil do Vasco concluir, porém, na minha opinião, eu não contrataria o Maicon, o jogador que não está atuando, já foi mal na temporada passada, jogou mal no Cruzeiro quando ele veio contratado, jogou poucos meses no Cruzeiro, quando retornou, se eu não me engano, da China, voltando para o Brasil. Ele foi bem com a camisa do São Paulo, foi bem no Porto, no Galatasaray, mas depois que voltou ao Brasil, o futebol dele desapareceu e já tem 34 anos. Entre o Maicon e Júnior Alonso, logicamente eu prefiro o Júnior Alonso, que é muito mais jogador na minha opinião, e com certeza chegaria para ser ali um zagueiraço ao lado do Lianco, né, que já está a um passo aí de ser novo reforço do Vasco. Deixa aí nos comentários quem você prefere aí ver na zaga do Vasco, qual desses reforços você gostaria, ou se você queria todos eles vestindo a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos e é nóis.